Fala meus caros, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é para você que busca ter foco. Se você sente que você está abaixo da média, que você poderia dar mais resultado se você não procrastinasse tanto, o resumo do livro de hoje é para vocês. E eu estou falando do livro A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Quem indicou esse livro foi o Joel Moraes, que é hoje um dos caras mais experts em alta performance. E ele é um livro que me ajudou a ter mais foco. Eu apliquei muitas coisas que esse livro pede para a gente fazer. E eu vou passar para vocês essas principais técnicas, algumas pesquisas que o livro fez a respeito de foco, que ajuda muito o nosso entendimento referente a esse assunto. E então chega de enrolação e bora começar. A primeira coisa que esse livro explica, gente, é o seguinte, é que nós temos a predisposição a querer fazer tudo, né? A gente gosta de ser o super-homem. Então, o seu chefe dá uma lista de coisas para você fazer, você vai fazer tudo para mostrar que você é bom, para mostrar que você é acima da média. O problema é que quando você faz um monte de coisa, você esquece da coisa principal e você acaba não se tornando bom naquilo, ou você acaba entregando tudo sem o máximo de contribuição que você pode dar. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Por que ele é um bom atacante? Por que ele foi eleito aí várias vezes o melhor do mundo? Porque ele é focado no ataque, ele não joga na defesa, o técnico não pede para ele recuar para o meio campo para marcar. O técnico fala para ele assim, ó, Cristiano, faz gol. E a vida inteira ele jogou focado no quê? Em fazer gol. Ele não se preocupou em voltar para marcar, ele não se preocupou em fazer, de ser o camisa 10 do time e distribuir jogadas. Não, o foco dele é fazer gol. Então, da mesma forma, se você foca muito em uma coisa, você vira maestro naquilo, você se torna expert naquilo. A gente gosta do rótulo de, pô, fulano de tal faz tudo, cara. Pode passar para ele que ele resolve. Ele, cara, tá sempre corrido, tá sempre pra lá e pra cá, mas ele é um cara produtivo, porque ele faz muita coisa. Só que, na verdade, o livro ele desmistifica isso daí. O livro, para ele, você precisa ser bom em uma única coisa para você ter resultado. Ou então focar em poucas coisas, né? Por exemplo, o KFC, ele focou no frango. E aí ele se tornou hoje uma dos fast foods aí mais conceituados, mas o Coronel Sanders, que é o dono, ele focou no frango. O McDonald's ele focou na velocidade, né? Em atender rápido. Foi a primeira empresa de fast food. Então diversas empresas e marcas focaram em uma única coisa, né? Elas disseram não para muitas outras coisas. É isso que o livro fala. Ele fala que as pessoas têm tendência a quererem ser rotuladas como pessoas que conseguem fazer tudo, né? Aquele famoso toca para mim que eu resolvo. Só que quando você faz isso, você não contribui o máximo possível para aquilo que você pode entregar. Então a primeira coisa que o livro gosta de desmistificar é a questão de que tudo importa igualmente, né? Todas as coisas têm um peso igual. Então, por exemplo, é muito gratificante para as pessoas fazer aquela listinha de tarefa, né? A pessoa faz uma lista ali com 15 coisas e ela adora colocar o xizinho na frente, ó, tá feito. Ou então ela risca em cima, né? Ela risca bem forte, assim, nossa, tá feito. Segundo o livro, o importante é você fazer uma lista pequena, com poucas coisas, porque as coisas não têm o mesmo peso. Ele usa muito o teorema de Pareto. Pareto foi um cara que ele criou uma teoria de que 20% das coisas que você faz te dá 80% dos resultados. Ou seja, para que você vai fazer um monte de coisas se você pode fazer poucas coisas que vão te dar um resultado imenso? Tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz esse canal no YouTube, eu queria fazer um canal assim que fosse referência, que fosse um canal com uma puta foto de capa, com um puta banner, com uma puta edição de vídeo, sabe, com uma baita edição. E aí eu percebi que quando eu ia fazer uma lista do que eu precisava fazer para começar o canal, aquilo me travava, era tanta coisa que eu queria fazer que eu acabei esquecendo da única coisa que era mais importante, que era o quê? Gravar o vídeo. Aí tinha material para editar, eu poderia saber assim, olha, o vídeo que eu fiz eu preciso consertar isso e aquilo para melhorar a qualidade. Ou seja, o que faz um vídeo ser bom é o conteúdo dele, é a única coisa, é aquilo que realmente é importante, é o franguinho do KFC. Né? Então as pessoas às vezes elas criam uma lista enorme, não conseguem fazer tudo, ou então elas fazem aquilo e dá uma baita satisfação. Então crie uma lista pequena, mas foque naquilo que realmente vai te dar resultado e vai fazer você fazer em menos tempo, tá bom?
E uma outra coisa que o livro fala bastante é a questão das pessoas multitarefas, né? É muito valorizado esse funcionário no mercado, né? Se você for ver, o chefe adora falar, meu, fulano faz tudo, cara. Eu passo pra ele, ele faz tudo. Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele responde e-mail, ele atende telefone, ele fala com o colega, ele busca café, ele manda relatório. E aí nos Estados Unidos foram fazer um teste com 2 tipos de pessoa. As pessoas que eram multitarefas e as pessoas que eram não multitarefas. Pessoas que faziam uma coisa só por vez. A tarefa que essas pessoas fizeram tiveram o seguinte resultado. As pessoas que eram multitarefas, elas além de entregarem mais tarde, elas entregaram uma qualidade pior. E as pessoas não multitarefeiras, elas entregaram num prazo menor e com melhor qualidade. Elas perdiam o foco mais fácil, elas não conseguiam fazer aquela atividade por mais tempo. Elas acabavam ficando muito vulneráveis a trocar, né, toda hora de condução, de parar aquilo e fazer de novo, de tentar fazer uma coisa e depois voltar. Elas não conseguiam ter foco até o final. Essa falta de foco fez as pessoas performarem mal. E tem um outro estudo que diz que quando você começa a fazer uma coisa e você para de fazer, quando você volta a fazer aquilo, você demora 8 minutos para entrar no estado de flow, que é aquele estado que você está focado fazendo aquilo. Então, se você está mandando um e-mail e você levanta para pegar o famoso cafezinho, cara, até você voltar, entrar em sintonia e fazer aquilo com o maior nível de técnica possível e foco, você demora um tempo. E digo mais, pesquisas dizem que 1/3 do nosso dia no ambiente de trabalho a gente perde devido a interrupções. Então aí fica claro por que as pessoas que eram não multitarefeiras foram melhor. Porque elas tinham mais foco, elas conseguiam focar naquilo que era essencial e acabam fazendo em menos tempo e um trabalho ainda melhor. Então, não dê valor para ser multitarefas. Não pense que você ser um cara multitarefas vai fazer você ser uma pessoa melhor. Pelo contrário, foque em poucas coisas e lembre-se sempre desse conceito com o conceito do Teorema de Pareto. Poucas coisas significa muito resultado. O livro fala também da disciplina. As pessoas elas querem sempre buscar a tal da disciplina, né? As pessoas elas falam assim, meu, como que fulano consegue todo dia na academia? Sempre que eu vou lá, aquele desgraçado tá lá na esteira, ele tá fazendo algum exercício, ele não falta. O que ele faz? Ele é muito disciplinado, só pode ser. O que acontece? Durante muito tempo foi falado que para você desenvolver um hábito você demorava 21 dias. Só que alguns estudos mostram que dependendo da complexidade daquilo que você quer fazer, do hábito que você quer criar, você demora um tempo maior. E a média hoje, em geral, é de 66 dias. O que eu fiz? Eu coloquei uma meta de 66 dias seguidos na academia sem faltar. Quem quiser até pode acompanhar no meu Instagram, Rafa Augusto, vou colocar aqui. Mas enfim, eu estou no dia 44. Eu já sinto falta de quando eu estou, por exemplo, durante o dia, de repente eu não fui na academia de manhã, estou de noite, eu sinto falta de ir. Eu sinto falta daquele hábito. Eu sinto falta da sensação que me dá eu ir e conseguir fazer aquilo e cumprir o papel, né? Então, para tudo que você vai fazer, você quer fazer todo dia, você quer ter mais disciplina, entenda que a disciplina é para você começar. Esse cara que vai todo dia na academia igual louco, ele é um cara que com certeza, não é que ele é mais disciplinado que você, ele teve disciplina para desenvolver esse hábito. E depois que virou um hábito, é só você ligar no piloto automático e já era. Então, resumindo, gente, não seja uma pessoa disciplinada, seja uma pessoa de hábitos poderosos. É isso que vai fazer você ser mais focado e ter mais resultado. A força de vontade, né, gente? As pessoas acham que a força de vontade é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, é só você ter força de vontade que você consegue o que você quer. Gente, toma cuidado, tá? O livro deixa bem claro que a força de vontade é como uma bateria. Ela tem começo, meio e fim, ela acaba uma hora. Então, se você depender de ter força de vontade para fazer certas coisas, vai fazer com que você se frustre um pouco. Então o ideal é você fazer as coisas mais importantes, é você fazer as coisas que são essenciais para você. Eu gosto sempre de fazer as atividades, de repente estudar ou então ler um livro de manhã, quando eu estou mais ativo, quando minha força de vontade, minha bateria de força de vontade está mais cheia. Então pega as coisas mais importantes, pega a sua única coisa e faz essa única coisa nesse horário, no horário que a sua bateria está cheia. A chance de você fazer um trabalho melhor e ter um resultado mais positivo é muito maior. Mas, Rafael, o que é essa única coisa que esse cara tanto faz e é o nome do livro?
A única coisa, gente, é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo, para você nortear o que você precisa, para onde você quer chegar e o que você precisa fazer, tá? O livro fala que mais importante que as grandes respostas são as grandes perguntas, né? Grandes perguntas te trazem grandes respostas. Então, por exemplo, quando você vai começar uma caminhada, tem aquela frase famosa, uma caminhada de 10 mil léguas começa com o primeiro passo. Só que pensa assim, se o seu primeiro passo for o passo para o lugar errado, você vai andar pra caramba à toa. Então o foco é sempre você fazer uma pergunta de onde você quer chegar. O mais importante é isso. Então vou te dar um exemplo. Quando eu fui fazer esse canal no YouTube, eu perguntei assim, qual é a única coisa que ao fazê-la vai tornar o restante mais fácil ou menos importante? Que foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. A minha única coisa que eu tinha que fazer nesse canal era gravar o vídeo. O resto vem por osmose, o resto vem de algum jeito. O importante é você fazer a única coisa. O que vai fazer esse canal ser bom é o vídeo ser bom, é você entregar um conteúdo de qualidade gratuitamente. É isso que é o meu foco, é entregar para vocês algo de qualidade. Então, indo para uma empresa, por exemplo, você tem um e-commerce aí, você tem uma empresa que seja, qual é a única coisa que você tem que fazer que ao fazê-lo o resto se torna mais importante? E aí você até mais específico, tá? Qual é a única coisa que eu posso fazer agora para dobrar minhas vendas em 6 meses? A pergunta foco, gente, ela tem que ser uma pergunta específica. Tá? Eu dei o exemplo do qual a única coisa, só que tente sempre ser mais específico. Tente sempre colocar um prazo e colocar um número, né? Alguma coisa que você consiga mensurar. Então, qual é a única coisa que eu tenho que fazer hoje na minha empresa para eu dobrar as minhas vendas em 6 meses? É anunciar no Google? É de repente mudar a fachada dela? É de repente eu mudar a plataforma do site? E aí você precisa fazer um brainstorming com você mesmo para você entender. Então o foco é você, além de fazer a pergunta, fazer a pergunta certa, né? Até você achar a linha de resolução que você precisa para ter essa resposta. A minha pergunta foi, qual a única coisa que eu preciso fazer para que o meu canal de YouTube saia do papel e seja um canal bom dentro de 2 meses? Aí foi isso. Foi até menos que eu consegui. Eu consegui, acho que em uma semana eu já falei, eu tenho que gravar. Esquece ficar enfeitando, eu tenho que gravar, tenho que pôr isso aqui para rodar. E aí essa pergunta ela pode ir de várias formas enrolando. Por exemplo, assim, quando você acorda de manhã e fala assim, qual a única coisa que eu tenho que fazer hoje para que eu consiga fazer com que as minhas vendas aumentem o dobro em 6 meses? Então você percebe, quando você faz essa pergunta, você traz o foco para você porque fica visualizado para você o que você precisa fazer e isso torna a sua condução muito mais fácil. Então sempre pense que a pergunta foco, sempre lembre disso, a pergunta foco é mais importante do que a resposta. Perguntas certas trazem respostas certas, sempre especificando, sempre mensurando e sempre colocando uma data para você cumprir aquilo. Eu tenho certeza que isso vai fazer você conseguir ter maiores objetivos e maiores resultados. Mas não adianta você focar na sua única coisa se você não souber o conceito que o livro explica, que para mim é um dos mais importantes, que chama blocos de tempo. Esse aqui, gente, é um exemplo de um calendário, vê se dá pra ver, um calendário que o autor usa como exemplo e cada dia da semana ele coloca um X, né? E dentro desse quadrado do calendário ele coloca assim, a sua única coisa. Ou seja, você tem que bater todo dia naquilo, todo dia você tem que focar na sua única coisa, certo? Então o que acontece? Não é só você fazer todo dia aquilo, você precisa dividir em 5, né? São 5 passos para você fazer esse bloco de tempo, que são esses quadradinhos, né, que ele coloca aqui no livro. O primeiro deles é você ter um tempo de descanso. Não adianta você querer performar pra caramba sem descanso. Você precisa pelo menos algum dia ou outro ter uma folga, ter um respiro. Segunda coisa, você tem que dedicar um tempo para sua única coisa todo dia. Não é você falar assim, eu vou dedicar uma vez por semana 3 horas. Não, foque em, 30 minutos por dia. Sempre. O Stephen King, ele fala que todo dia ele escrevia durante 4 horas. Ele escrevia durante 4 horas, depois ele tinha o tempo de descanso dele e à noite ele assistia o beisebol, assistia NBA, NFL, entretenimento. Ou seja, quando ele tinha que escrever essas 4 horas, ele abdicava de tudo, ele focava naquilo. Então se ele tivesse que levar a filha dele para a escola, não importa, eu vou focar nas minhas 4 horas, ela que vai de perua, que minha esposa leve, que seja, eu vou focar na minha única coisa, naquele tempo que eu preciso para fazer aquilo. O terceiro passo é você revisar semanalmente o que você está fazendo, se aquilo está dando resultado, se aquilo está andando para frente. O quarto passo é você
criar uma corrente. Então você percebe que aquela foto que eu mostrei era um X atrás do outro, ou seja, você não pode quebrar aquilo. Igual eu na academia, eu tenho que ir 66 dias, eu não posso faltar nenhum dia, eu não posso deixar um espaço em branco. Quando você pega isso e cola na parede e você vê aquilo, fica mais fácil e é mais difícil você quebrar essa corrente, porque você quer fazer todo dia aquele xizinho, exceto nos dias de folga. E o quinto passo é você proteger os seus blocos de tempo, ou seja, igual o Stephen King fez, eu tenho que escrever 4 horas pela manhã. Se alguém quiser marcar algum compromisso nesse horário, desculpa, eu tô com foco na minha única coisa, eu vou protegê-la, ok? E você precisa ter 3 compromissos com a sua única coisa para que o negócio consiga fluir do jeito certo. A primeira dela, você tem que focar em maestria, tá? O que é maestria? Para você ser muito bom em algo, você precisa ter 10.000 horas. Existe a regra das 10.000 horas, não sei se vocês conhecem. Ou seja, você durante 10.000 horas, você precisa fazer aquilo para você se tornar bom. E tem um conceito muito legal que ele usa no livro, que é sobre o modo empreendedor e o modo proposital. Qual que é a diferença dos dois, né? O lado empreendedor é quando você faz as coisas normalmente. Tá? Por exemplo, vamos supor que você é um vendedor, você já vende há muito tempo, você tem uma certa experiência e você é bom naquilo. Porque você tem muito tempo, né, de currículo. Então, naturalmente, você é bom naquilo. Então, você acaba fazendo de um modo empreendedor, um modo normal. Só que você tem que concordar que vai chegar uma hora que você vai chegar no seu limite. Não tem como você ser melhor do que aquilo sem você pensar agora em ser proposital, ou seja, tem que mudar de E para P. Empreendedor eu faço bem naturalmente porque eu faço faz tempo, e proposital eu quero virar a chave, eu quero me tornar melhor. Para isso você tem que fazer curso, você tem que especializar, você tem que começar a querer forçar a sair do lugar que você está hoje. A romper essa questão de eu sou bom, então eu não preciso fazer mais nada, não preciso mais estudar. Não, você precisa começar a ficar melhor naquilo. E aí vem um lado proposital. Por exemplo, você que tem aí, sei lá, 28, 27 anos, você digita há muito tempo, né? Você escreve e-mail todo dia, você viaja na internet e tudo mais. Só que se eu perguntar pra você assim, você é expert em datilografia? Se for te contratar hoje aí pra você ser escrivão lá na delegacia, perto da sua casa, você vai conseguir fazer? Aqueles caras que digitam super rápido? Não. Por quê? Porque você está no lado empreendedor. Você fez, até hoje você faz aquilo todo dia, então você pode até digitar rápido, mas você não é um profissional. Para você ser profissional, você tem que fazer o quê? Um curso de datilografia. Então essa é a diferença. Se você quer focar na sua única coisa, pense que você tem que ser fora da média naquilo. Então assim, se eu quero ser bom no vídeo que eu faço no YouTube, além de gravar todo dia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer curso de oratória. Então se eu quero ser um bom YouTuber, eu quero fazer vídeos bons, é lógico que a prática vai fazer que eu me torne muito bom. Só que vai chegar uma hora que eu vou precisar treinar oratória, vou precisar treinar a comunicação assertiva. Ou seja, eu preciso mudar do lado empreendedor para o lado proposital. Então, saia sempre do seu estado platô. Tá? Se você está fazendo a sua única coisa, está performando legal, pense que sempre dá para melhorar. Sempre dá para você virar a chave e se tornar ainda melhor naquilo. Ok? E por fim, eu não podia deixar de falar dos 4 ladrões que você vai enfrentar, que vão querer que você tire o foco da sua única coisa, né? Tem até um capítulo do livro que ele fala só disso, os 4 ladrões do foco. O primeiro deles é você não saber dizer não. O grande mestre Steve Jobs já falava que para você ter foco, você precisa saber dizer não, certo? Então, se você tá, como eu te falei, tá com seu bloco de tempo ali, você foca 3 horas em tal coisa, na sua única coisa aí que você tá focado, cara, não abdica de tudo para fazer aquilo. Não deixe de fazer aquilo, tá? Se você tá no foco, dá um exemplo do quanto que o não é importante. Se você tá no foco da dieta, você vai falar mais não do que sim. Quando aquele seu amigo te chamar para hamburgada, você vai falar não. Quando a sua namorada quiser levar você para comer uma pizza, quarta-feira à noite, você vai falar não. Então foco é saber dizer não. Então aprenda a dizer não se você quiser ter foco, tá? A segunda coisa é medo do caos. O
que é o medo do caos? O caos, gente, é o seguinte, quando você foca na sua única coisa, você vai sumir um pouco da sociedade. Seus amigos vão sentir falta, sua família vai falar, nossa, mas o Rafael, ele nem vem mais aqui em casa, esse garoto agora só quer saber de gravar, de trabalhar, de fazer as coisas dele. Isso vai acontecer. Tem que ter um equilíbrio, né? Você não pode esquecer das pessoas que você ama, você não pode esquecer da sua família, só que é natural que elas sintam sua falta, porque você vai estar focado. Aquele tempo antes que você perdia muitas vezes fazendo qualquer coisa, você vai estar focado na sua única coisa. Então muitas vezes você vai ter que proteger o seu bloco de tempo da sua família também. E aí cabe a você equilibrar isso, né? Eu não estou dizendo para você esquecer a sua família e seus amigos, só que um pouco eles vão sentir. Não tem como você ter foco e querer fazer todas as outras coisas normalmente, certo? A terceira coisa é a saúde. O terceiro ladrão é a saúde. Não adianta você também querer fazer um monte de coisa e não ter saúde. O livro até aconselha que você adquira mais carboidratos complexos, que são o quê? Batata doce, mandioca. Livrar um pouco a mão de arroz, de batata, de produtos gordurosos, né? Batata inglesa, que seja. Porque esses alimentos eles têm um alto índice glicêmico. Então quando você come eles, você fica um pouco... Vem uma energia, mas depois desce totalmente essa energia e você fica igual o Garfield, você fica meio molezão, sabe? Isso faz você ter menos força de vontade, isso faz você ter menos foco. E além disso, o autor fala para sempre pela manhã você agradecer pelas coisas boas, você meditar, você falar com as pessoas que você ama, para você adquirir aquela energia de ter mais foco mesmo, de falar, pô, eu faço isso por quê? Porque eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ter uma vida melhor, eu quero construir uma família. Então, sempre tente estar também em contato com pessoas que são a sua fonte de inspiração. Então o autor sempre fala que toda manhã ele dava um beijo na esposa dele, logo que ele saía da cama, agradecia, tinha essa coisa espiritual, né, de você eliminar pensamentos negativos na mente, começar um dia com pensamentos positivos, com metas positivas. Ele anotava todo dia de manhã o que ele tinha que fazer, isso ajuda muito. Todo dia de manhã eu sento aqui, escrevo no notebook o que eu tenho que fazer, tiro uma foto, durante o dia eu acompanho no celular. Isso ajuda muito a você ser direcionado durante o dia e sempre, lógico, saber comer com moderação, igual eu te falei. Então uma coisa que ele pede também, para ter mais saúde, que é dormir 8 horas por noite. Eu não consigo, tá? Eu durmo 5 ou 6. Mas se você puder dormir mais do que eu, vai ser bom também, ajuda bastante. E o quarto ladrão é o ambiente, né? Não adianta nada você estar no foco e você estar no ambiente que as pessoas não deixam você trabalhar, ambiente que as pessoas às vezes tiram sua atenção. Então a grande dica que ele dá é você ter um QG, tá? Monta na sua casa aí um cantinho, leva os alimentos que você vai precisar, para não precisar ficar saindo toda hora, né? Comer coisa na cozinha e tal, sai, levanta, pega, leva tudo que você precisa. Se você trabalha num ambiente com várias pessoas, tente sempre manter uma postura assim, eu tô focado aqui, sabe? Teve casos que ele dá no livro de exemplo que as pessoas colocavam assim um papel, não me perturbe até tal horário. E aí, conforme eu ia fazendo aquilo todo dia, as pessoas que eram colegas de trabalho já pensavam, pô, aquele cara não quer ser atrapalhado, deixa ele trabalhar. Bota o fone de ouvido, tenta se isolar, desliga o celular, mas o ambiente precisa estar favorável com aquilo que você quer. Não adianta você querer ter foco e o ambiente não te trazer foco. Tá bom? Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do resumo de hoje. Espero que você aumente o seu foco e depois você comenta aqui embaixo se você está obtendo resultados, se você está feliz, se você conseguiu aí dar mais foco na sua única coisa. E eu peço que vocês comentem e também curtem o vídeo. É muito importante para mim saber se vocês estão curtindo e se eu estou no caminho certo para trazer cada vez melhores vídeos aqui no canal. Tá bom, gente? Obrigado, valeu, até mais.